Certamente você nunca se perguntou de onde vem o dinheiro, como que surgiu esse real. Você também nunca deve ter se perguntado como que é que funciona essa tecnologia do cartão de crédito. Mas eu tenho certeza que o que você mesmo quer saber é o que é o Bitcoin. E eu preparei para você uma apresentação para te ajudar a entender um pouco mais de forma didática, simples, coisa que nem o próprio Satoshi Nakamoto se preocupou em explicar. Vamos lá comigo? O que é o Bitcoin? Prepare-se para uma fascinante exploração do Bitcoin, a inovação financeira que está revolucionando a forma como pensamos sobre dinheiro e valor. E nessa apresentação mergulharemos na tecnologia revolucionária que combina a criptografia avançada, economia descentralizada e uma nova visão do futuro financeiro. Vocês estão prontos? Então vamos, só bora. História e origem Satoshi Nakamoto e a criação do Bitcoin. O mistério de Satoshi Nakamoto. O Bitcoin foi criado em 2008. A gente sabe que foi liberado um artigo científico de nome White Paper, né? Que tinha todas as bases do que era esse dinheiro tão revolucionário, criptografado e que transitava numa rede chamada blockchain. Então, ele foi criado em 2008 por esse indivíduo ou conjunto de pessoas que se denominou Satoshi Nakamoto. A identidade real continua um mistério. Esse cara é bem misterioso. Ele conseguiu ocultar sua identidade por muito tempo. Satoshi Nakamoto ele publicou esse white paper em 2008, que é como se fosse um artigo no qual ele apresentou a ideia de uma moeda digital descentralizada. Em 2009, a primeira transação do Bitcoin foi feita entre Satoshi Nakamoto e Ralph Finney. Isso depois de ele já minerar, né? Dia 3 de janeiro de 2009, o próprio Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco, o bloco Gênesis, que a gente vai ver logo mais, tá bom? E esse Ralph Finney, ele já faleceu. E o mais incrível é que ele mantém seu corpo criogenizado, para que, quem sabe, um dia tenha alguma tecnologia capaz de revivê-lo. Eu acho que ele ficaria de boca caída, de queixo aberto, de saber o quão longe foi o Bitcoin. Então, desde então, o Bitcoin ele tem crescido em popularidade e se tornado um importante meio de pagamento e um ativo em diversas partes do mundo, tá bom? O início do Bitcoin. Bem, como eu falei, ele foi lançado em 2008 no White Paper, porém, veio à tona, ele foi minerado em janeiro de 2009 como um sistema de pagamento digital peer-to-peer, que é de pessoa a pessoa, que ele faz uma transação direta, sem precisar de terceiros para validar essa transação, já que ele já ocorre em uma rede super segura, que tem pessoas operando de forma descentralizada, os chamados nós. Os nós é quando uma pessoa baixa o aplicativo do Bitcoin e se propõe ali a validar as transações do Bitcoin e receber recompensas por essa transação, tá bom? O sistema do Bitcoin foi projetado para funcionar sem a necessidade de intermediários, e isso é um benefício, porque reduz os custos da operação, tirar um terceiro da operação, né? Como bancos, os governos, são esses terceiros. Os bancos fazem intermediações, assim como o governo também faz a emissão da moeda, né? Garantindo maior autonomia e segurança para os usuários. Você não vai ficar refém de um governo, você não vai ficar refém de um banco para você sacar. Você precisa ter a sua autocustódia, a sua carteira e fazer a sua gestão. Você é o seu banco. Então, nessa época também surgiu um movimento chamado Bankless, que é sem banco. Você pode tomar todo esse conhecimento para si e, a partir de agora, ser o seu soberano do seu patrimônio, do seu dinheiro. Você fazer essa autocustódia por meio de uma carteira de preferência fria, que a gente fala que é a hard wallet, que é uma carteira que parece um pendrive, e que você vai ter acesso ali a uma chave, na qual você vai ter acesso ao seu Bitcoin, que fica na blockchain diretamente, sem precisar de outra pessoa, de um intermediário, de uma corretora. Você mesmo pode adquirir seus Bitcoins e colocar nessa carteira, que na verdade não tá lá, seu Bitcoin. Tá na blockchain. Só que você acessa por meio dessa carteira, que nada mais é que uma senha, que é a chave privada, tá certo? O uso da criptografia garante a integridade das transações e a privacidade dos usuários. Desde seu lançamento, o Bitcoin tem impactado o mundo das finanças, abrindo caminho para o surgimento de diversas outras criptomoedas. Claro que quando surgiu não foi bem assim. Muita gente fez piada, muita gente desdenhou achando que era coisa de nerd. Porém, muitos nerds aí que eu sei ficaram multimilionários. O bloco Gênesis. O bloco Gênesis é o primeiro bloco da blockchain. No caso do Bitcoin, é o bloco número 0. Ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto e ele contém criptado nele a primeira transação de Bitcoin já realizada, tá bom? A inclusão desse bloco foi fundamental, pois ele marcou o início da existência do Bitcoin, dessa criptomoeda, e ele estabelece um registro das transações na rede blockchain, né? E o que tem a ver essa reportagem do The Times, com o bloco Gênesis? Satoshi Nakamoto, para mostrar que esse bloco foi realmente minerado e ficou disponível em 3 de janeiro de 2009, anexou essa primeira capa aí do Times, só que nela tem uma informação para a gente jamais esquecer. Tá vendo essa seta aqui? Tá falando Chancellor on brink of second bailout for banks. O que significa isso? Significa que o chanceler americano estava na iminência de liberar o segundo salvamento, o segundo resgate dos bancos. E como que foi feito esse resgate? Com impostos, com tributos, com dinheiro seu, meu, na verdade, dos americanos. Então, o governo americano usou dinheiro público para resgatar bancos e empresas seguradoras que, na época, colapsaram em meio à crise dos investimentos subprime, das hipotecas subprime, que ruiu nos Estados Unidos em 2008 e causou uma avalanche global na economia. E o Satoshi Nakamoto, como eu disse, ele não tinha muita paciência de explicar o que era essa moeda, não. Porque é um cara muito ocupado, muito inteligente, devia estar lá programando, fazendo criptografia, enfim. O Satoshi Nakamoto, ele certa vez mencionou: se você não acredita em mim, não entende o que é o Bitcoin, eu não tenho tempo para te convencer. Ele tinha tanta certeza do que ele estava criando, que ele criou, na verdade, um sistema financeiro paralelo aos estados, com E maiúsculo, que são dominados todos por bancos centrais. Uma forma de dinheiro descentralizada, que não precisa de intermediários, é uma revolução, torna as pessoas autônomas, independentes de um sistema que é fadado ao empobrecimento das pessoas. Como assim fadado ao empobrecimento? As moedas hoje não têm um lastro em ouro. Claro, a gente sabe que os Estados Unidos têm o lastro político, o lastro militar deles. E
por isso impõe o dólar como moeda de referência mundial. Porém, o dólar pode ser impresso de acordo com as necessidades do governo. Como ele já não tem laço no metal, ele domina o mundo pela sua hegemonia econômica, principalmente. E a gente sabe do poderio bélico que tem os Estados Unidos, poderio militar, as armas. E é isso que faz imperar ainda o dólar frente a tantas outras moedas. E o Satoshi Nakamoto, super ocupado na época, planejando uma moeda descentralizada digital, escreveu. Em inglês fica assim: If you don't believe in it or don't get it, I don't have the time to try to convince you. Sorry. Então ele pediu desculpa, eu não tenho tempo para te convencer ou para te explicar se você não entende o que é o Bitcoin. Agora, se você parar para analisar e entender, você vai descobrir porque há 16 anos o Bitcoin vem sendo uma moeda extremamente rentável e que preserva o poder de compra das pessoas, tirando a inflação, que é a pior, é o imposto invisível, que é a pior causa de empobrecimento. É quando a base monetária, o dinheiro está em circulação, em excesso, e as coisas, você vê que as coisas estão ficando caras. Na verdade, não estão ficando caras, é o seu dinheiro, é o dinheiro do Estado, é o real que está barateando, ele não está valendo mais nada, tá certo? É isso. Então, vamos fazer um retrospecto aqui numa linha. Veio aquela crise financeira que a gente toma ciência, que é a crise financeira de 2008. Essa crise financeira, ela desencadeou, né, foi desencadeada pela bolha imobiliária nos Estados Unidos e expôs as falhas do sistema financeiro tradicional, incluindo a falta de transparência e a centralização do poder. Tá? Em seguida veio Satoshi Nakamoto. Eu fiquei na frente, mas eu vou ler para vocês, tá? Satoshi Nakamoto. Em meio a essa crise, um indivíduo ou grupo anônimo, conhecido como Satoshi Nakamoto, publicou o white paper do Bitcoin, propondo uma nova forma de moeda digital descentralizada e segura. A criação do Bitcoin. Como foi? Em 2009, como a gente viu, o Satoshi Nakamoto ele lançou a primeira versão do Bitcoin implementando a tecnologia blockchain para garantir a segurança e a descentralização das transações. Essa tecnologia, chamada de blockchain, nada mais é que um super banco de dados transparente, em que você consegue conferir as suas transações por meio dele. E não só de transparência, ele garante que o ativo saiu de uma carteira e entrou outra, ele não foi duplicado, ele não foi multiplicado, não tem como fazer isso com o Bitcoin. Só com as moedas fiduciárias, que são as moedas do governo. Então, essa tecnologia atualmente ela é referência e está sendo usada em várias outras áreas, como em banco de dados de hospitais, ele está sendo usado na indústria para controles, porque é uma forma transparente de você ver as operações, é uma forma de você administrar tudo de forma transparente. Então, essa tecnologia, que é esse registro de todas as operações que ocorrem na rede do Bitcoin, ela é um marco de tecnologia, tá certo? Não é só uma moeda digital, é uma tecnologia diferenciada que veio à tona. A gente te fala que essa tecnologia ela impediu o gasto duplo. O que seria isso? Por exemplo, quando você está no seu celular, tira uma foto e manda para a pessoa, a foto ficou com você e foi, porque ele não tem uma blockchain. A blockchain garante que você, por exemplo, tivesse essa foto como uma NFT. Como assim? Um token não fungível. Você enviaria essa foto para uma pessoa que te enviaria dinheiro para você, porque ela comprou essa foto, e essa foto saiu do seu celular e foi para ela, e agora passa para a propriedade dela. Então tem um conceito intrínseco, um conceito bem amarradinho de propriedade. Não, legal, gente. Eu acho isso fascinante. Esse cara é muito inteligente. Queria ter conhecido ele. Então, qual que é esse conceito de criptomoeda? E o Bitcoin é a primeira grande, a diferencial. E ele vai ser para sempre o diferencial, justamente porque ele tem um autor anônimo que não se identificou, que não pode ser preso, caçado, ele pode estar até morto. Muita gente infere que teria sido o Ralph Finney, o falecido Ralph Finney, que está hoje criogenizado, né? Porém, o Bitcoin, ele também tem o maior valor investido no mercado. É a moeda mais conhecida. A gente fala que esse efeito do Bitcoin chama Lynch, é um efeito de se provar no tempo. São 16 anos de Bitcoin aí. Né? Então, é uma criptomoeda, mas é a criptomoeda. As outras são altcoins, são as moedas alternativas ao Bitcoin. Então, o Bitcoin trouxe esse conceito de dinheiro digital. Dinheiro digital as criptomoedas são moedas digitais que usam a criptografia para proteger transações e controlar a criação de novas unidades. Além disso, ele projetou o Bitcoin para ser livre de interferência governamental. Claro, a gente sabe que os governos hoje estão comprando Bitcoin nos Estados Unidos, a China, e por isso que a gente não pode ficar para trás. A gente tem que começar um ponto antes da nossa poupança de Bitcoin. Porque o Bitcoin é um ativo que se valoriza ao longo do tempo e tem aquele poder que teria o ouro numa carteira de um investidor, que é preservar o poder de compra, agir contra a inflação. E o que ele promete são transações rápidas e seguras. A criptomoeda do Bitcoin, ela permite transações rápidas, seguras, com baixo custo, porque não tem aquele terceiro, né, para validar o banco central, e sem a necessidade desses intermediários, tudo fica o quê? Mais barato, tá bom? E hoje a gente sabe que tem outra rede sendo construída no Bitcoin, a camada 1 dele, com a Lightning Network, que permite transações mais rápidas, que deu escalabilidade também para o Bitcoin, e permite que tenha baixo custo as transações com poucos Bitcoins. Em um lugar que não tem um sistema financeiro confiável, em países que o sistema financeiro não funciona, o Bitcoin, ele vai completar essa lacuna, ele vai, com certeza, agir ali em prol da autonomia das pessoas, em deter seu próprio dinheiro. Então, por que o Bitcoin é diferente? Principalmente, gente, a descentralização que ele propõe inicialmente e a escassez. Tá? A descentralização, ela é porque o Bitcoin ele foi feito para ser distribuído, que não tem um controle único de uma pessoa ali tomando todas as decisões. O GitHub, que a gente fala, que é o nome do programa do Bitcoin, que qualquer um pode baixar, ele funciona a prova, que a gente fala que é a prova de trabalho, precisa de força computacional, de computadores ali operando junto com a internet, junto com a rede, girando para a rede funcionar de forma descentralizada. Além disso, o Bitcoin ele é escasso, ele foi programado para ter uma escassez, porque serão criados apenas 21 milhões de unidades do Bitcoin. E isso vai garantir a escassez a longo prazo. Além disso, aquela
relação básica econômica de risco e retorno, além disso, ele vai garantir o que na economia a gente fala de lei de oferta e demanda. As pessoas cada vez mais estão descobrindo um ativo do Bitcoin como algo que vai preservar o poder de compra, então as pessoas estão acordando para isso, a demanda está aumentando, só que as moedas são limitadas. Isso faz com que o Bitcoin se valorize mais e mais ao longo do tempo, tá bom? Além disso, a blockchain promove essa transparência. Todas as transações do Bitcoin são registradas publicamente nesse livro Razão distribuído, que é o blockchain. Você pode pular blockchain.org, se você tiver na sua carteira, você quer enviar Bitcoin para outra carteira por meio da internet, carteiras quentes, por exemplo. Você conecta ali para fazer essa transferência, você consegue ver acontecendo essa transação. É incrível, tá? E demora em torno de 8, 10 minutos. É muito, muito maravilhoso essa evolução. Para mim, o Bitcoin nada mais representa que essa evolução do dinheiro. O dinheiro já foi pedra, o dinheiro já foi gado, o dinheiro já foi sal, o dinheiro já foi metal precioso, virou cédula, hoje é digital, né? A gente vai ser, com certeza, vai ser acostumado a mexer com cripto muito brevemente. E vão estar olhando para esse vídeo aqui no futuro e falando, nossa, aquela menina falando coisas tão óbvias, não é? Então, esse aqui é um gráfico para mostrar para vocês a evolução do Bitcoin contra o ouro, né? Desde a sua criação em 2009, o Bitcoin tem um histórico de alta volatilidade. Apesar disso, tem os seus picos, de acordo com os seus ciclos, que a gente tá vendo aí. Agora, o ouro é um ativo muito mais antigo. E tem gente que acha que o ouro não é volátil. Pessoal, não existe isso. A cotação. Achou uma mina de ouro. Aconteceu aqui. Para mim, isso aqui, esse evento aqui, aquele evento que a gente teve, daquele vírus, ocorre a mesma coisa. A volatilidade, ela é intrínseca dos ativos. É a lei de oferta e demanda. É a transação, as operações ocorrendo de compra e venda. A gente tem uma guerra entre compradores e vendedores. Porém, tá aqui o Bitcoin tendendo a ultrapassar o ouro, tá bom? Como um ativo de preservação de patrimônio ao longo do tempo. O Bitcoin, ele também é um ativo que ele vai absorver a inflação global. Como assim? As pessoas vão trocando suas moedas fiduciárias, moedas do governo, por Bitcoin. E de acordo com os ciclos, esse Bitcoin ele vai cada vez mais alto. Esses são ciclos de mercado, o pessoal chama muitas vezes de bolha, só que a bolha do Bitcoin ocorre ciclicamente, desde que ele foi lançado, de acordo com aquele evento que chama halving, em que, devido à programação do Bitcoin, que é a escassez programada, as recompensas aos mineradores, as pessoas que estão fazendo essa rede girar, qualquer um pode fazer isso, mas hoje precisa de cada vez mais investimento, porque são máquinas gerando a moeda, é uma força computacional desvendando um código matemático e gerando o Bitcoin. Dessa forma, o dinheiro global está sendo trocado por Bitcoin e está absorvendo essa inflação e ao longo do tempo ele vai preservando o valor, porque o Bitcoin saiu de zero. Hoje ele está mais de 100 mil dólares. Então se vocês derem o que a gente chama de zoom out, se afastarem o gráfico, agirem com tranquilidade e ir acumulando seus Bitcoins, com certeza no futuro vocês estarão mais tranquilos com os seus recursos mais preservados, seus recursos financeiros. E como funciona a blockchain e a mineração? De forma geral, eu já falei para vocês que a blockchain foi a tecnologia que permitiu que todas as transações do Bitcoin se tornassem transparentes. E foi a tecnologia que hoje revolucionou muitas outras áreas, tá certo? O Bitcoin usa essa blockchain, que é como se fosse um banco de dados distribuído que qualquer um pode acessar. E ele armazena todas as transações que ocorrem nos blocos interligados. E ele garante com isso a integridade do sistema e a segurança. A mineração é como se fosse uma competição entre os computadores das pessoas que estão ligadas nessa rede, nessa blockchain, para gerar o Bitcoin, tá? Os mineradores, eles usam os computadores para resolver esses problemas matemáticos próprios do código, que o Bitcoin é um software, é um grande software. E ele tem esses problemas matemáticos que a força computacional ele resolve. São problemas matemáticos complexos que, para validar e adicionar novos blocos dessa blockchain, ele precisa também de um consenso de todas as pessoas que estão ali operando, tá certo? Então, essas pessoas, quando resolvem esse bloco matemático, ganham o quê? Recompensas em Bitcoin. Isso se tornou hoje uma atividade. Hoje a gente tem as fazendas de Bitcoin, tá? E isso proporciona toda uma segurança por meio da criptografia avançada, que é usada no processo de mineração, que garante a segurança do Bitcoin, tornando resistente à falsificação e a ataques. Vantagens do Bitcoin: segurança, transparência e portabilidade. Você pode pegar uma carteira que parece um pendrive. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Acho que a minha tá aqui. Aqui, a minha Trezor. Você pode pegar a sua carteira de Bitcoin, sua carteira fria, né? Vamos falar da carteira cold. A carteira fria nada mais é do que ela fica desconectada da internet. Por isso que ela é chamada fria, não é porque ela é ilegal, tá? Aí a gente tem as carteiras quentes, como a Blue Wallet, que é um aplicativo, a Coinome, a gente tem outras, tá? Mas essa aqui é a Trezor, tem também a Ledger. E você pode fazer comprinhas, levar os seus Bitcoins para o seu endereço, mesmo se você perder isso aqui, se você tendo as chaves e comprando uma nova, inserindo a chave, você vai ter acesso aos seus Bitcoins que estão na blockchain, tá? Então você tem a segurança depende de quem? De você. Então, seja responsável. Vista suas calças de gente grande, seja responsável por suas finanças. Grave essas palavras-chave offline, de preferência, eu brinco, tatue em palavrinhas aqui, outra ali. Geralmente são palavras em inglês, no meu caso, as minhas são em inglês, tá? Então, as transações do Bitcoin são criptografadas e protegidas pela blockchain. Além disso, você pode portar, você pode sair do Brasil, levando só suas chaves privadas, que você anotou de forma segura, talvez num papel, talvez num cartão metálico, chegar em outro país, comprar uma nova carteira dessa, tipo pendrive, essa carteira que a gente chama carteira fria, que é um hardware, e inserir suas palavras e recuperar seu acesso às suas criptomoedas, tá certo? E a gente sabe que o Bitcoin ele tem transparência pela rede. Então tem outro ditado muito comum no mercado cripto, é que não confie, verifique. Se você está recebendo a transação em Bitcoin, você pode ir lá na blockchain e conferir, tá? Então não confie.
Verifique, é para você também nunca mais confiar como confiou no sistema do governo, nos bancos, como aconteceu lá na crise de 2008, que o pessoal achou que o sistema imobiliário era infalível. Só que venderam muitos ativos que não eram bacana, né? Eram os tranches, não vendiam os imóveis. Muita gente querendo investir vendia suas próprias casas, hipotecavam suas próprias casas, adquiriam empréstimo visando pagar esse empréstimo como um lucro desse investimento que ruiu. Tudo caiu, as pessoas não conseguiram pagar nem o investimento, nem suas casas. Muitas pessoas perderam suas casas. E foi um evento muito triste, que resultou na criação do Bitcoin. Então, a adoção que a gente está vendo do Bitcoin crescente dia a dia. Hoje, em pleno 2024, a gente viu, no começo do ano, uma grande empresa, a BlackRock, entre outras, Grayscale, liberando fundos de investimento, ETF, porque a gente sabe que tem pessoas antigas, pessoas que não dominam a tecnologia do Bitcoin, querem usufruir do Bitcoin como um ativo de proteção. Ou até mesmo, sem entender tudo isso, especular, porque sabe que o Bitcoin tem o seu ciclo de alta, que a gente chama de alt-stock, que ele bate a alta histórica anterior, que a gente chama de all-time high, all-time high. Então a adoção do Bitcoin está crescente, a gente só vê mais e mais pessoas falando disso, comunicando sobre isso. E cada vez mais temos aplicações práticas usando o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele tem sido usado em diversos setores, como e-commerce, remessas internacionais, investimentos e até mesmo compra de bens físicos. E a crescente popularidade do Bitcoin levou ao desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias, impulsionando a inovação no mundo financeiro, com certeza. Hoje, você está exposto em Bitcoin é um diferencial. Se você não começou, comece, porque a longo prazo é um dos melhores investimentos que a gente vê no mercado, de investimento sólido. Claro que sempre vai ter uma altcoin explosiva, porém, tem que ter cuidado, tem que já ter uma experiência para você colocar seu dinheiro ali, né? Então, é aconselhável colocar só o que você pode perder, tá bom? E, por fim, com o aumento da adoção do Bitcoin, o interesse por criptomoedas tem se expandido, abrindo portas para o futuro, mais descentralizado, inclusive. Isso aqui é minha bandeira. Eu quero levar esse conhecimento às pessoas, para elas poderem, de forma prática e acessível, ter o conhecimento de como investir no mercado de criptomoedas com segurança. E o futuro, tendências e perspectivas, é o desenvolvimento da tecnologia. Cada vez mais empresas entram nesse ramo, querendo evoluir, né? O próprio Bitcoin já tem a sua primeira camada Lightning Network, né? Que visa aumentar a velocidade e reduzir as taxas de transação. Além disso, a gente vem acompanhando a adoção global, o presidente eleito, que foi eleito nos Estados Unidos agora, com a bandeirinha do Bitcoin das criptos, tá bom? Além disso, várias outras inovações, porque o Bitcoin é um catalisador para esse mercado. As altcoins são empresas, são startups, são empresas que por trás têm um CNPJ muito diferente do Bitcoin, que é totalmente descentralizado. Foi uma pessoa que criou e falou: toma, mundo, tá aqui para vocês de presente. Então vamos aproveitar esse presente, entender e saber que com um investimento constante, que a gente chama muitas vezes de dollar cost average, ou seja, entradas parciais, e com muita tranquilidade você consegue ter essa segurança financeira para a sua vida. Eu só queria bater mais um pouquinho na tecla da blockchain, que é essa tecnologia que permite transparência, que impede o gasto duplo. Lembra da questão da foto? É isso. E dá eficiência e transparência para a rede do Bitcoin. Então, cada vez mais estão sendo criados mais serviços e mais produtos oferecidos na forma de ativos tecnológicos, né? E vocês já sabem, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Inscreva-se, bate aquele sininho, compartilha, não esquece que eu esqueci aqui, ó, dê o like, tá bom? Até a próxima.